Tornar Lula elegível faz parte de um plano bem orquestrado. É sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo. Quero saber como vocês estão, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalhon. Uma alegria ter você aqui comigo. Boas-vindas aos novos inscritos e meus sinceros agradecimentos àqueles que comentam, deixam o like e compartilham. Obrigado às tias do Zap por ajudar aqui o canal, muito obrigado. Francisco Carvalho, e hoje é 9 de março. Gente, é o seguinte, que existe um plano para tornar Lula elegível e poder concorrer às eleições em 2022 para a presidência da República, isso é inegável. A esquerda tem um plano bem arquitetado, bem orquestrado para tornar Lula elegível. Disso a população brasileira está bem consciente. A conta-gotas, as informações vão chegando e a população vai ficando informada e, claro, ciente do plano. Edson Fachin, ministro do STF, diante dos maus feitos da Lava Jato que vieram à tona, foi a ocasião que ele viu, uma ocasião favorável ao seu plano de que o Lula venha a concorrer à presidência da República em 2022, então decidiu tornar Lula elegível. Anulou todos os processos aí que a Lava Jato fez contra o ex-presidente Lula, e Edson Fachin anulou tudo que a Lava Jato fez, anulou tudo. E também anulou tudo o que os desembargadores das instâncias inferiores já decidiram, os juízes das instâncias inferiores decidiram a respeito do Lula. Fachin anulou tudo e disse, bem, Lula agora tá limpo, Lula está limpo. Lula agora é ficha limpa e pode concorrer às eleições para a presidência da República, que é o grande plano aí da esquerda. Eu não sei se é o plano principal ou é o plano B, não sei, mas que é plano da esquerda que Lula venha a concorrer às eleições, isto é inegável. Bem, como fazer para colocar este plano em ação? Eles estão preparando todo o cenário, está tudo sendo preparado para que Lula venha concorrer às eleições. Os principais envolvidos nesta trama, neste plano, o STE, Superior Tribunal Eleitoral, se encarrega de manter as urnas fraudáveis. O STF se encarrega de tornar Lula elegível e a imprensa e os órgãos de pesquisa se encarregam de fazer a cabeça da população dizendo que Lula tem um índice de aprovação grande e que as intenções de voto grande, e vão apresentar números aí, 40%, 50%, 60% das intenções de voto para Lula. Este é o cenário que deve acontecer caso Deus não intervenha, claro, e frustre este plano, e frustre esta orquestração, a orquestração deste plano, que não é o plano de Deus, não é o plano agradável de Deus. A palavra de Deus, no Salmo 33, verso 10, diz: o Senhor Deus Todo-Poderoso desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, se Deus quiser, Ele pode intervir e desfazer esse projeto ímpio, este projeto maléfico. Deus pode sim, se Deus quiser. E nós oramos para que Deus possa fazer isso, para que Deus venha a fazer isso, desmontar, desmantelar
este plano. E se Deus desmantelar esse plano, não vai para frente. Não vai para frente. Pelo contrário, todos serão desmascarados. As máscaras hão de cair, as vendas, os tapumes hão de cair. E nós pedimos a Deus que Ele desmantele este plano de tornar Lula aí presidente da República, fabricar a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. No livro de Jó, no capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus diz: Deus aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Então Deus pode, se Ele quiser, pode desfazer, pode aniquilar este plano maléfico de fabricar a vitória de Lula para a presidência da República em 2022. Nós temos que orar, pedir a Deus, clamar a Deus para que Deus não deixe que estes planos venham ser executados com êxito e eles não cheguem no propósito que eles querem. É isso que nós pedimos a Deus. Deus tem derramado juízo sobre o Brasil, não somente sobre o Brasil, mas sobre toda a terra, como eu já tenho dito em outros vídeos. Você sabe por que o juízo de Deus está sendo derramado aqui no Brasil? Primeiro, o evangelho aqui no Brasil é um evangelho frio. Segundo, os cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, não são sal da terra e nem luz do mundo como deveriam ser. Não são sal que salgam verdadeiramente, não são luz que alumiam verdadeiramente. Terceiro, a população brasileira não cristã não tem no coração o temor a Deus, vive de costas viradas para Deus. E uma parcela dessa população não cristã não somente vive sem temor a Deus, com as costas viradas para Deus, como também e principalmente estão revoltadas contra Deus, vivem revoltadas contra Deus, militando contra Deus, lutando para destruir os fundamentos, valores e princípios de Deus e estabelecer os seus próprios princípios. É uma parcela da população que vive lutando contra Deus para destruir tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que tem a ver com Deus, tem a ver com a igreja, tem a ver com os princípios de Deus, tem a ver com a palavra de Deus. É uma boa parcela da população. E desta maneira só resta Deus derramar o seu juízo sobre a terra, derramar seu juízo sobre os homens, e aqui no Brasil o juízo de Deus está sendo derramado. Mas ainda que Deus esteja derramando o seu juízo e o plano desses homens maus é fabricar Lula presidente do Brasil, Deus pode frustrar o plano desses homens. Deus pode cessar de derramar juízo sobre o Brasil. Deus pode, é isso que nós queremos e é isso que nós devemos pedir a Deus. Deus cessa o seu juízo. Porque se o plano desses homens der certo, se eles fabricarem a vitória de Lula para a presidência da República, isto é prova de que Deus estará continuando com o derramamento do seu juízo sobre o Brasil, e nós queremos que Deus tenha misericórdia. Eu estou dizendo aqui que Deus está derramando o seu juízo sobre o Brasil, por causa do distanciamento e da rebeldia dos homens para com ele. E eu estou dizendo também
que os homens são responsáveis diante de Deus pelo que fazem. Estes que estão querendo fabricar a eleição de Lula para 2022, eles serão culpados deste plano maligno. Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe os brasileiros, que Deus abençoe a igreja do Senhor, os cristãos, para que sejam fervorosos, tementes a Deus, e que busquem fazer a vontade de Deus e não se levantar de forma rebelde contra Deus e contra tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Deus manda. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.